Tem uma frase bastante conhecida de Aristóteles que é: não fale para as pessoas, fale com as pessoas. Oiê! Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas que funcionaram comigo para perder o medo de falar em público. A primeira coisa a se fazer é você lidar com a ansiedade, com o seu medo de falar em público e compreender as reações do seu corpo diante disso. Começa observando a sua respiração quando você está exposto a uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, uma apresentação da escola ou da faculdade, ou simplesmente no seu ciclo de amizades que você simplesmente não consegue se expressar mostrando o seu ponto de vista. Mesmo que esses sintomas sejam desagradáveis, eles não são prejudiciais. Então, eles não vão te causar danos depois de um pico elevado de ansiedade ou do seu medo. A tendência dele, a intensidade dele vai diminuindo. Então, depois daquele pico total de nervosismo, o seu corpo vai reagir e ele vai diminuindo esses sintomas. A respiração é outro fator muito importante. Se você prende a respiração ou se você respira rápido demais, o seu corpo tende a ficar em estado de alerta, porque ele entende que está acontecendo alguma coisa que ele precisa se preparar para o medo iminente. A postura corporal conta muito também para a sua apresentação em público. Quando uma pessoa está confiante, você consegue ver notoriamente o corpo dela fala. Consequentemente, ela vai ter uma expressão facial mais relaxada, ela vai estar com os ombros retos e a postura dela vai estar mais reta. Quando a pessoa está com medo, provavelmente ela vai ter aquelas linhas de expressões, ela vai ter a testa franzida, ela vai ficar o tempo todo com medo, ela não vai conseguir olhar no olho de quem ela está tentando passar essa mensagem. Então, ela vai ter uma postura mais curvada por conta dessa tensão que os músculos sentem quando você está com medo. Também é notório quando uma pessoa está mais confiante e tudo, ela esboça um sorrisinho meio que de leve, porque ela está relaxada, ela está confiante naquilo que ela está emitindo, a informação que ela está emitindo tá dando certo. A sua mente tem que ser a sua maior aliada, porque assim você tende a aumentar a sua confiança, olhando a sua mente e mentalizando coisas positivas, mentalizando que você vai conseguir ir posicionando principalmente os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, você já vai estar meio caminho andado para dar certo. É extremamente importante que você tenha a sua mente como sua maior aliada, ou seja, mentalize coisas positivas, foque no seu potencial maior, no que você realmente é bom, tenha um discurso consigo mesmo o tempo todo mentalizando coisas importantes, falando que você é capaz e foque no que você tem que falar. Outra dica também é você chegar mais cedo no local para você dar aquela estudada no local, você conversar com as pessoas individualmente para você conhecer o público que você vai estar falando, que você vai estar lidando, conhecendo as pessoas que você vai ter que fazer a sua apresentação. Isso vai te deixar mais calmo, porque você já sabe o que esperar. Quando você for fazer a sua apresentação, tenta também não chamar muita atenção para si. Não coloque uma roupa extremamente colorida, uma maquiagem muito forte. Não fazer movimentos, ficar extremamente parado. Por exemplo, você tem uma apresentação e você vai falar, ficar olhando para pontos aleatórios, por exemplo, tipo, olhando para cima, olhando para baixo. Você tem que prender a atenção das pessoas para aquilo que você está falando. Você tem que falar com as pessoas, elas têm que interagir para que você fique mais tranquilo e para que aquilo que você está falando gere um interesse na pessoa. Interagindo com o seu conteúdo, você vai automaticamente se sentir mais confiante, você quebrou o gelo, então com isso você vai se sentir mais confiante e as pessoas vão ter mais interesse em estar ali participando. É importante também que você
Mantenha o seu olhar no olho da pessoa. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa, nem que você assim não consiga olhar diretamente no olho dele, mas olhe nesse ponto aqui da testa que a pessoa vai identificar que você tá falando com ela, que você tá olhando nos olhos dela, mesmo que ela não perceba que você não tá diretamente olhando para ela, mas você tá captando a atenção dessa pessoa. Então ela tende a interagir e a se interessar mais ainda pelo seu conteúdo. Se você estiver dando, sei lá, apresentando um trabalho na escola, na faculdade, experimenta, tá? Andando de um lado para o outro, sendo mais didático, fazendo com que as pessoas possam ter perguntas também, que você possa tá realmente assim mostrando o que você sabe. Também, outra coisa muito importante, prepare-se antes da apresentação. Domine o que você vai falar para não ter aquela insegurança antes de tudo, de você não saber o que falar ou como falar. Começa também apresentando para você mesmo no espelho, conversando sozinho, que isso vai te ajudar muito. Te digo por experiência própria, porque tudo isso que eu tô falando com vocês funcionava pra mim. E funciona até hoje. Mesmo nervoso, tenta fazer exercício de respiração. 1, 2, 3, soltou. E assim até você sentir que o seu corpo tá mais relaxado. Novamente o exercício da positividade, que aí vai dar certo. O temor em perder o controle da situação é o que mais trava a gente de conseguir trabalhar em público, falar com o público. O seu tom de voz também é muito interessante estar controlando. Por exemplo, se uma pessoa não consegue te ouvir direito, provavelmente ela não vai ter interesse em estar ali naquele diálogo contigo. Ou se você fala muito alto, as pessoas tendem a ficar agoniada e querer se afastar o quanto antes. Vão concordar contigo, mas simplesmente não vão captar o que você está querendo falar e vão estar ali só te ouvindo. Quando você tem você trabalha com essa autoconfiança, quando você trabalha esses quesitos assim de conhecer o local que você está indo, mesmo que você assim nunca tenha ido, por exemplo, numa entrevista de emprego, não tem como exatamente você saber como vai ser, mas tem como você se programar. Você pega, faz perguntas a si mesmo, ensaia, vê na internet quais prováveis perguntas que as pessoas vão te fazer nessa entrevista. Estuda sobre a empresa que você está indo fazer a entrevista para você já chegar familiarizado com aquelas pessoas, você demonstrar que sabe do que se trata a empresa, qual trabalho que é feito lá, já vai ser meio caminho andado para você conseguir aquele emprego. Você fazer perguntas e também receber perguntas e ficar tranquilo porque você sabe o que está fazendo, você sabe, tem o controle sobre o seu corpo, fica bem mais interessante para a pessoa que está te entrevistando e para você mesmo ter aquela confiança do que você está falando e emitindo para a pessoa. A sua postura também, lembra sempre da postura. Se você tá com uma postura legal, provavelmente você vai se sair bem melhor. Nas apresentações, em público, na escola, na faculdade, seminário ou qualquer outro tipo de apresentação que vai demandar mais de 5, 10, 15, 100 pessoas, esses truques vão te ajudar muito, 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 muito. Truques não, né? Dicas vão te ajudar muito, porque as pessoas vão querer te ouvir. Se você olha, se você tá ali sabendo que você não tá gaguejando, você sabe daquilo que você tá falando, se você tem confiança em si mesmo, se você acredita no que você tá falando, as pessoas vão sim se interessar, elas vão, se você for objetivo, as pessoas vão sim se interessar mais pelo seu conteúdo, elas vão querer estar ali interagindo contigo e te ouvindo, captando todas as informações que você tem para entregar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem essas dicas, porque eu creio que vão funcionar muito. Deram super certo comigo. Algumas bases desse vídeo foram pelo curso, porque eu fiz curso também para melhorar minha performance de falar em público.
porque eu simplesmente não falava. Teve uma entrevista de emprego que eu simplesmente fiz xixi nas calças de tão nervosa que eu tava. Então, para que você melhore essa questão de falar em público, é necessário que você acredite que você pode sim falar em público, que você trabalhe a sua autoconfiança e trabalhe também o que você quer estar transmitindo para o próximo. E se você gostou, se você quer mais vídeos sobre isso, comenta aqui embaixo, deixa essa sugestão ou tenta treinar isso e me fala se realmente funcionou com você, porque comigo deu super certo. E é isso, até o próximo. Beijão!